Bom dia a todos. Bom dia. Eu estava com saudade de vocês. Ele fala isso, não tem problema não. Eu viajo 1.800, não tem problema. A gente tem que procurar ajudar a desenvolver um pouco mais a nossa doutrina tão valiosa, né? Que nos proporciona tantas coisas boas. E hoje nós vamos falar de um tema que para uns não é tão agradável, para outros já estão sabendo lidar com as situações das aflições. Mas eu gostaria, já que nós vamos falar de aflições, eu gostaria que nós fizéssemos aquele exercício que eu gosto de fazer sempre quando eu passo nas casas espíritas, que é o exercício da afetividade. Vocês sabem qual é? Sabe não? Então fiquem todos de pé, por favor. De pé. Vamos fazer o exercício? Olhe para o companheiro do lado, dê um bom dia e um abraço. Sejam bem-vindos. Aí vamos sentar, vamos sentar. Pode sentar, fica à vontade. Eu costumo dizer que nós somos meio carentes desse exercício, viu? A gente começa a fazer, dá vontade de parar. O único ponto ruim é que o palestrante não ganha um abraço nem um bom dia, mas todo mundo ganha, né? Então já está valendo, né? E é muito interessante a gente fazer esse exercício entre nós, porque a gente sabe que nós estamos num ambiente onde esse bailar de energias que às vezes os olhos físicos não conseguem perceber, mas o nosso espírito se sente bem, né? Se sente aconchegante, se sente em um ambiente de harmonia, de paz, de equilíbrio. E é justamente essa troca de energia que muitas vezes o triplo do que vocês podem perceber aqui estão os desencarnados, nossos irmãos, que trazem a esse ponto de luz, esse núcleo de amor, para receber o que nós estamos querendo levar para casa. As energias do Evangelho de Jesus, né? Porque é isso que nos fortalece. Bem-aventurados são aqueles que já despertaram para essa consciência do Espírito em si. Então hoje nós vamos refletir um pouco de que quando nós viemos à casa espírita, na realidade, nós estamos mergulhados na compreensão e na sublimidade dos espíritos superiores e benfeitores. Porque eles conhecem e sabem que nem sempre o que você tem ciência, o outro tem. Nem sempre o mapa que eu trago nas mãos corresponde ao território do outro. Por isso nós estamos mergulhados na compreensão desses espíritos. Porque sabe que todos nós estamos num processo de aprendizado constante. E Jesus já nos alertava lá no seu Evangelho: não julgueis, a fim de não serem julgados. Não aponte, porque nós não sabemos a trajetória que está sendo percorrida com o próximo, com o outro, que ombreia lado a lado comigo. Eu costumo dizer que o Evangelho é uma frase de Emmanuel. A nossa casa lá em Pouso da Mata é Grupo Espírita Emmanuel. E eu costumo usar muito uma frase dele que diz: o Evangelho é uma jornada ascensional, é uma subida, é uma conquista de cada dia, né? Por isso, a gente pega lá o livro Céu e Inferno, e nós vamos encontrar lá no capítulo 7, quando trata do Código Penal da vida futura. E é-nos dito que o bem e o mal são voluntários e facultativos. E ele prossegue dizendo assim: sendo livre o homem, não é fatalmente impelido nem para um nem para outro. Então Deus tem culpa, muitas vezes, dos deslizes e equívocos que eu cometo? Não. Nós temos uma ferramenta chamada livre-arbítrio, todos nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições, no item 4, ele vai dizer assim: que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Vicissitudes não se trata de vícios, se trata de sequências de coisas que acontecem.
Então, de duas espécies são a sequência das coisas que acontecem na vida de nós. Ou, se preferirem, bromando de duas fontes bem diferentes. Quem importa distinguir? Aí o nosso codificador vai distinguir para a gente quais são. Uma tem sua causa na vida presente e a outra fora dessa vida. Então, muitas vezes nós trazemos aflições, criamos aflições nessa própria encarnação, a nossa reencarnação. E quando nós retornamos, ele diz aqui, outra fora desta vida. Aquele que, por exemplo, comete um homicídio, aquele que sofreu, que foi a vítima, muitas vezes, dependendo do seu grau moral, o acompanha no que nós denominamos de obsessão. E ao desencarnar, ele vai ter que se dar frente a frente com essa situação perante a contabilidade divina. Eu costumo dizer assim, tem muita gente, meus irmãos, que ainda não tem um hábito. Isso é bom que a gente saiba. A grande massa ainda não tem o hábito de praticar coisas saudáveis. Por isso é que nós não temos que cobrar muito de certas pessoas. Aí você fala, mas por que isso acontece, Deus? São os padrões negativos que se repetem. E essas pessoas chegam a ponto de nos perguntar assim, de perguntar a si mesmo, onde foi que eu me perdi de mim mesmo na minha jornada? E quando nós analisamos a contabilidade divina, ele tem mais contabilizado deslizes e equívocos do que conquistas morais positivas. Todos nós temos uma ficha lá do outro lado. Cuidado, eu também tenho. E a ficha está sendo analisada constantemente. As nossas escolhas, o que nós estamos agregando no nosso psiquismo, quais são os sentimentos e as emoções que são perenes para o nosso coração, suas conquistas, como eu trato meu semelhante, principalmente em quatro paredes, né? Dentro do nosso lar. Isso é muito importante para que a gente resista. Por isso esses padrões negativos ficam repetindo. Aí você pega lá os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, quando ele anota uma fala de Jesus que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Porque se alguém quiser vir após mim, é seguir Jesus. E como é que se segue Jesus com o copo cheio? Copo cheio não cabe conteúdo. Às vezes nós precisamos esvaziar o nosso copo e recolocar novamente substâncias que irão fazer efeito, que irão nos ajudar. Então, quando nós começamos a ter essa consciência de seguir Jesus, nós começamos a vencer a luta íntima contra as nossas próprias imperfeições. E quais são as que mais preponderam? Orgulho, egoísmo, vaidade e assim por diante. E inúmeros ressentimentos que nós trazemos. Por isso que é sempre bom você estar ao lado de pessoas que podem te transmitir algo de bom. Eu tive uma experiência muito interessante, que eu costumo dizer que é eu e o jardineiro, né? Eu já contei isso aqui uma vez, mas eu vou reprisar para vocês. Na empresa do trabalho, estava precisando fazer uma poda no jardim. Contratei um senhor muito simpático, senhorzinho mesmo, muito simpático. E ele falou: não, eu faço isso aqui rapidinho. E ele começou a fazer a poda, eu saí. Quando eu voltei, ele já estava quase terminando. Muito organizado, tudo dentro dos sacos de lixo, arrumadinho, sem sujeira. Ele falou: senhor Denilson, você me empresta o seu celular? Eu falei: não, pois não, está aqui, pode usar. Ele pegou o celular, ligou para um cliente e colocou no viva voz. E eu fiquei ali ao lado, não como curioso espírita, mas é porque eu precisava do meu aparelho para trabalhar. E fiquei ouvindo o que ele estava falando. Mas ele falou: mas ele ficou lá do lado. Não. E aí ele começou a falar com o senhor e disse assim: o senhor não está precisando de um jardineiro? Eu sou uma pessoa tão profissional, eu sou organizado, faço a poda, faço a limpeza, o senhor não vai de forma nenhuma se decepcionar. A pessoa do outro lado, um senhor um pouco sisudo, muito objetivo. Nesse momento eu não estou precisando, eu já tenho alguém que me atende. Muito obrigado, passar bem. Desliga o telefone. Eu falei: nossa. Eu olhei para ele e falei:
as coisas estão tão difíceis, né? Eu vi o senhor tentando aí arrumar mais um trabalho. Ele pegou no meu antebraço e falou assim: ô meu filho, está tudo bem, eu já trabalho para ele, eu queria saber se você está satisfeito com o meu serviço. Eu falei: o senhor é da terra, de Júpiter, de Saturno, o senhor não é normal, não. Olha o feedback, entendeu? Olha o insight que ele me deu. Ele ligou para o prestador de serviço dele e falou: rapaz, ele é tão sério que ele não quer saber se ele está satisfeito. Ele mudou a voz e falou: não, eu já tenho minha tempo perfeitamente para saber. E se nós, eu fiquei pensando, e se nós pudéssemos ligar lá para o plano espiritual e falar: como é que eu estou aqui? Está bem? Está tudo certinho? O que eu tenho que melhorar? Né? Então fica aí essa experiência maravilhosa que eu tive com esse senhor, porque antes de qualquer coisa, o amor, ele é paciente. Eu me recordo no livro A Caminho da Luz. Quem não leu esse livro? Beto Virgílio, Marlim, todo mundo aqui, a diretoria da casa, vocês leem esse livro. O livro chama Caminho da Luz, tem até na internet, PDF. É um livro que Emmanuel, né, e psicografia do Chico. E nesse livro, Emmanuel traz algumas informações que nós não vamos encontrar em qualquer lugar. Por exemplo, olha que coisa linda. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos crísticos. Não é só ele que é o governador interplanetário do nosso planeta. Interplanetário porque ele não governa só a Terra, mas um terço da nossa galáxia. Nós estamos falando de um espírito muito mais avançado. Foge a nossa percepção de ideia, de imaginação, muito além. Então, quando Emmanuel fala que essa comunidade de espíritos crísticos reuniram em torno da Terra por 2 vezes, né? Uma foi para a formação do nosso orbe e a segunda foi para definir qual dos Cristos viriam e assumiriam a Terra. E aí ele diz que esses seres designaram Jesus para ser o governador planetário. E qual foi a posição de Jesus no momento em que ele recebe o convite? Ele poderia muito bem falar assim: não dou conta não, você está doido, não vou conseguir. Ele acatou imediatamente, acatou, porque Deus sempre nos oferece os encargos. Só que o que acontece? Muitos de nós acabam fugindo deles. Jesus não, imediatamente assumiu. Por exemplo, o encargo da maternidade, o encargo de conviver em família com as pessoas que fazem parte do seu coração, o encargo da sua profissão que você exerce hoje, né? São os compromissos que nós fazemos antes de reencarnar, as nossas tarefas espirituais. Então, são esses encargos que a espiritualidade nos oferece. E aí você pensa assim: poxa Deus, mas Jesus é Jesus, né? Concordo, o Cristo é o Cristo. E uma das características desses espíritos é que amam com amor e paciência, são perseverantes. Imagina os senhores, Jesus trabalhou 4,5 bilhões de anos trabalhando para gerar e dar forma, vida nesse planeta. 4,5 bi. Aí a nossa sogra chega para passar um final de semana, o marido chama a mulher lá na cozinha e fala: não vai embora mais não? Mas já passou um dia. Aí não tem paciência, vai esperar 24 horas, né? Ou quando chega aquele familiar que deita no sofá: e aí, vai fazer um churrasco hoje? Meu Deus do céu, já tem 2 dias, mulher. Dispensa. Jesus trabalha 4,5 bilhões de anos. Então a gente percebe que Jesus trabalha cuidando das formas anímicas para que pudesse chegar à condição humana que nós estamos vivendo hoje. Se chama perseverança. Por isso eu tirei lá do dicionário esse significado sobre a aflição. É uma condição de quem está aflito, angustiado, preocupado, sofrimento causado pelo desgosto. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Quem não tem aflição aqui, fica com a mão embaixo. Quem tem aflição, levanta a mão. Deixa eu ver se tem alguém que não tem, porque eu quero aprender.
Ninguém tem preocupação, aflição, desgosto, frustração. Ninguém tem. Todos nós temos. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é o maior evangelho, é o maior capítulo do Evangelho, quando nós prestamos atenção. Há uma fala de Joana de Ângeles, que ela diz assim: depois que você cometeu um erro, aí você tem que ter consciência dele, e você começa a sua reabilitação. Então, erros, equívocos, todos nós temos, é natural. Nós estamos em um processo de aprimoramento, de evolução, de progresso espiritual. É por isso que você está reencarnado. Porque Chico falava: se você não tivesse problema de aflição, você não estava reencarnado, você estava em mundos mais elevados. Mas nós temos essas situações, e vai nos fazer crescer, vai nos dar o potencial necessário, as bases necessárias. Por isso, Joana de Ângeles diz assim: começa a reabilitação, nada de se entregar ao desalento e ao remorso, porque senão você começa a retroagir. Toda vez que eu penso que eu não consigo, que eu não sou capaz, eu baixo o quê? A minha estima. E muitas vezes isso é um fator perigoso, que nem todo mundo que está ao nosso lado quer você bem. E são nesses momentos que nós ficamos vulneráveis, tanto na parte física, daqueles que estão ao nosso lado encarnados, como os desencarnados. Então, muito cuidado. Tem uma fala de Paulo que ele diz assim: nós estamos mergulhados em Deus. Olha que frase bonita. Nós estamos mergulhados em Deus. E aí eu começo, cada frase que eu pego, que eu acho bonita, eu começo a fazer uma filosofia. Eu vou filosofar sobre aquela frase. Porque eu pergunto: se nós estamos mergulhados em Deus, por que volta e meia a gente perde o interesse dele? Já perceberam? Volta e meia nós nos equilibramos. Volta e meia precisamos de ajuda. Nós estamos deixando, sabe de quê? É como se Deus falasse: não abra mão de solicitar a minha ajuda, porque eu te darei forças, sustentação, sabedoria. Jesus nos diz lá no Evangelho: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A maneira como eu enxergo, visualizo as situações, muda tudo. Por isso a doutrina vem nos esclarecer de forma muito importante quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. São perguntas básicas que nós devemos ter no mínimo conhecimento. Porque quando eu venho à casa espírita, quais são os meus verdadeiros ideais? Por que você está aqui agora? Eu tenho certeza que não foi para ver esse baiano desse tamanho. Por quê? Tem que ter um motivo. Não, eu preciso me melhorar na questão do relacionamento em família. Eu preciso ter mais paciência e tolerância com aqueles que estão comigo. Eu preciso ser menos agressivo com as pessoas. Nós temos que ter um objetivo. Temos que ter um objetivo. Deus, você fala isso por quê? Porque no momento em que você está sentado aqui, benfeitores, espíritos, estão analisando todo o seu campo psíquico para ver o que eles podem fazer em relação a você. Então, quando eu tenho isso predefinido em mim, fica mais fácil. Quais são os matizes que eu estou conquistando com a vivência espírita? Não é? Quais são as luzes que envolvem o meu corpo fluídico? Já estou conseguindo? Porque a doutrina nos dá uma perspectiva diferente de entendimento. Por quê? Porque ela amplifica o nosso campo de aprendizado e de compreensão. Amplifica. Quando ela te diz aqui: olha, você não é a primeira vez que você está aqui, você estará muitas e muitas e muitas vezes. Isso já nos chama a atenção. Mas qual é a finalidade de ir e vir? A finalidade é a busca em aceitar e nos consociar com o Evangelho de Jesus. Esse é a grande meta. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, questão 628, que é uma questão que eu acho muito interessante, já que nós falamos isso tudo, por que a verdade não foi sempre posta ao nosso alcance? Nós suportaríamos a verdade? Porque a verdade é como um remédio homeopático. Vocês já perceberam? Verdade, a gente coloca uma gotinha de cada vez. Os brutos querem virar uma garrafa de Coca-Cola de verdade em cima da gente. Você não vai aguentar.
Não vai aguentar. O que os Espíritos nos falam? Importa que cada coisa, importa que cada coisa venha a seu tempo. A seu tempo. Nem todos nós estamos preparados para a verdade. Ele prossegue dizendo: a verdade é como uma luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Quem foi a verdade que apareceu para Saulo de Tarso às portas de Damasco? Jesus. O que aconteceu com ele? Ficou certo. A verdade é como uma luz. Nós temos que tomar cuidado, né? Mas ainda não temos esse preparo, essa maturidade espiritual. Por isso que a misericórdia divina constantemente usa de um subterfúgio chamado esquecimento do passado. Porque talvez não teríamos condições de suportar ou saber quem fomos no passado. E às vezes a grande maioria de nós está convivendo hoje com alguém que cometeu muito equívoco com a gente. Então entra essa questão de que é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. E eles dizem, finalizando: jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas, instrutivas, como as que hoje lhe são dadas. Vamos fazer aqui um comparativo com a primeira resposta com a última? Importa que cada coisa venha a seu tempo. Então esse é o tempo porque Deus está permitindo que nós recebêssemos comunicações tão completas e instrutivas como elas são dadas. Ou seja, nós hoje estamos tendo o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade de receber informações das quais em outros tempos Deus não havia permitido. Isso é muito fantástico. E por que eu digo que é responsabilidade? Porque funciona assim: saber não é garantia de fazer. Tá? Não é que eu estou falando isso aqui na frente porque eu me adequo 100% isso aqui. Não. Saber não é garantia de fazer. Cada vez que você reencarna, nós estamos resolvendo algo, uma coisa, meus irmãos, de cada vez. Por isso não se cobre tanto. Vamos dar um passo de cada vez. Em cada experiência nós vamos aprendendo a nos libertar das nossas paixões anteriores, dessas aflições que muitas vezes nos acompanham. E como se liberta? Desatando os nós. São os nós que nos acompanham das experiências equivocadas. Para que possamos desfazê-los, é preciso luta, renúncia, disciplina. Mas às vezes nós temos muitas pessoas que já não têm mais esses nós. São aqueles que vêm para nos agregar. Eu digo sempre um exemplo de espíritos superiores. Tá? Costumo dizer muito esse exemplo. Às vezes eu acordo 5h30 da manhã para a gente fazer exercício. Eu e minha esposa. Isso para mim é sagrado. E aí eu vejo passando à beira da pista, onde a gente mora, tem um bairro muito carente. E a gente vê aquela mãe com 6 filhos, um atrás do outro, ela com um balde e um litro, dando banho, cada um para ir para a escola. E aquela filhinha, né, vai começando do maior para o menor, e eu paro e fico olhando aquilo. E aí eu penso, aquilo é um espírito superior. Sabe por quê? Porque aqueles que estão lá dizem assim: eu vou nessa nova jornada, mas se ela for como nossa mãe, porque ela é a base, é a estrutura. Experimenta perder a estrutura de sua família, uma base. A gente abala, não abala? E a gente vê essas pessoas na simplicidade e na humildade, porque os nossos olhos percebem só o que tem ostentação, né? É o que diz o vídeo que eu vou passar para vocês quase no final. A mulher fala: a gente é metida besta, né? Se falar para a gente, você fala assim: você sabe o que você está falando? Você sabe quem eu sou? Né? A gente já fala assim, né? Você não é nada, isso é uma poeira no espaço. E a gente só percebe isso nos momentos finais. Então a gente vê que muitos desses nós, e alguns dos nossos irmãos, já foram desatados, já estão aqui ajudando a desatar outros, porque são a gênesis dos processos imperfeitos que ainda estão latentes em nós.
Quantas vezes a gente vai repetir aquilo que a gente sabe que é errado, mas você vai lá e repete. Parece que tem vontade, né? Está falando, não faz isso, você vai ajudar. Você vai lá e faz. Mas o que é isso? O que é isso? É o peso do nosso passado. Que a gente aos poucos vai jogando essa carga para trás. Por isso, a pergunta: não é mais fácil a gente deixar isso e seguir em frente, meu irmão? Né? Quantos de nós não carregamos esse peso desnecessário? Porque quando nós reencarnamos, não pensem vocês que nós mudamos ou nos tornamos santos. A mesma coisa é o desencarnar, né? Não. Apenas estamos mudando de roupa. Mas a pauta sempre se repete. Não é assim? Sempre se repete. Porque é justamente o gênero de prova que nós precisamos dar uma resposta positiva. O gênero de prova. Então, fica muito importante para nós entendermos esse processo. Por isso, eu já trouxe essa informação, mas é bom a gente ressaltar, quando a gente fala de evangelho e aflições, quantas religiões vocês acham que tem no mundo? 10 mil. Não, é pouco. São 14 mil religiões. Quase que acertou, cheguei a ficar comigo. 14 mil religiões. É muita religião. Se for depender para curar as nossas aflições das religiões, nós estamos aliviados, né? Porque segundo a ONU, um dos setores encarregados das estatísticas, eu gosto muito de entrar no site, a gente pega umas pesquisas muito interessantes. Nós temos hoje no mundo cerca de 14 mil religiões. E muitas delas estão divididas em processos dogmáticos, castigantes, repreendedores. Mas tem outras que apresentam uma proposta bem mais simples, onde o objetivo dessa religião é fazer com que o homem tenha coragem de fazer essa viagem para dentro de si. Então todas essas religiões estão distribuídas em níveis de consciência diferentes. Ou seja, eu estou aqui aonde o meu coração se sente bem. Se eu estou na doutrina espírita, é porque aqui eu me encontro bem, eu me encontrei. Então nós estamos ligados por essa sintonia. Eu tenho um amigo meu, que ele é de outro segmento religioso, mas eu falo isso com ele porque eu tenho intimidade com ele, né? Ele chegou uma vez para mim e falou assim, segurando a Bíblia na mão, segurando a Bíblia assim, falou assim: você é o quê? Só que tinha muita gente em volta, né? E ele quis naquele momento ali, dotado de uma chalaça, me envergonhar, né? Mas eu acho que ele procurou o espírito errado. Eu faço minha prece todo dia para Deus me dar sabedoria, a espiritualidade me ajudar, para que eu não ultrapasse muito, né? Mas eu não aguentei. O espírito imperfeito, né? E aí ele disse assim: e você? Você é o quê? Você é espírita? Eu falei: até a raiz do cabelo. O pessoal, todo mundo já me olhou na roda, né? Na roda de amigos, no trabalho, até a raiz do cabelo. Ele disse: e o espiritismo acredita em demônio? Eu falei: acredito. E o espiritismo pode provar a existência dos demônios? Eu falei: pode. E você pode me mostrar um demônio agora? Eu falei: pega o espírito. Eu fico quieto, sabe? Eu tento, mas aí a gente é doutrinar, né, gente? Você já falou, quem foi na reunião de muito, sabe? Eu falei: pega o espírito. Por quê? Eu disse a ele: meu irmão, o diabo hoje ele está usando terno e gravata. Hoje ele anda com um mandato federal nas mãos. Hoje ele investe naquele recurso 100% CDI, para ver se o dinheiro dele também rende, né? Agora, negócio de tridente, enxofre, inferno, não. Hoje ele frequenta os grandes shoppings, porque lá no inferno está muito quente. Ele gosta de quê? De ar-condicionado, ar refrigerado, é assim. Frequenta as grandes capitais cosmopolitas da terra, está em todos esses setores. E ele parou assim, percebeu que eu estava trazendo ele com uma visão mais contemporânea, algo mais novo. Eu disse a ele: e se cometesse adultério, igual você me diz? Ele falou: aí, o que acontece? É colocado numa praça pública a mulher, e ela era depredada. Eu falei: se fosse você naquela época de hoje usar o mesmo recurso da época, nós iríamos te apedrejar. Ele falou: não, aí não. Aí já fica um pouco difícil. Eu falei: então, nós estamos mudando. Então essa visão contemporânea, mais cotidiana, para que a gente pudesse trazer aquela criatura. E no final eu deixei uma mensagem de Divaldo Pereira Franco para ele. Falei: anota aí, tem muita gente indo para o inferno pelos caminhos do céu. Agora você deve pensar, tá? E para nós também, espíritas,
Porque todo domingo nós estamos aqui tomando passe, assistindo palestra, mas tem muita gente, cuidado, indo para o inferno pelos caminhos do céu. Sejamos espíritas a partir de pisar daquela porta para fora. Com todo o seu esforço, com todo o seu empenho, tente viver a sua doutrina espírita. Tente ser paciente, tente ajudar pessoas, tente entender pessoas. Eu assisti um vídeo aí esses dias que as pessoas indo aqui para Colatina Linhares, um jovem em um carro entrando na frente de um caminhão e o caminhão empurrando o carro dele, ele batendo, saindo do acostamento, e lá na frente novamente colocando o carro. A falta de paciência e tolerância. Então a gente precisa ter este cuidado, isso é muito importante. Por isso, o estudo da neurociência, que eu achei muito interessante trazer para a gente, ela vai nos dizer, existe hoje um estudo realizado no campo da neurociência, de que nós aprendemos mais quando nós somos desafiados. São nesses momentos em que despertam em nós os nossos potenciais. É a força interior que está em você. Às vezes nós chegamos no fim do túnel e você fala assim: eu não tenho mais forças. Quando nós assistimos o filme Nosso Lar, André Luiz, ele cai no chão, no umbral, na região umbralina, perdendo totalmente as suas forças. É nesse momento que ele tem a atitude de orar verdadeiramente e pedir a Jesus que o ampare. É nesse momento que ele é resgatado. Então, é o que ela diz: nós aprendemos muito mais quando nós somos desafiados. E isso aqui também é muito interessante, porque nenhuma dessas aflições que nós estamos vendo aqui vem para nos derrubar. Nenhuma. Essas aflições muitas vezes vêm para o fortalecimento das fibras íntimas da sua alma, para que você possa se estabelecer, criar uma estrutura. Então, se nós olhamos essa imagem, nós pensamos assim: mas só sofrer? Sofrer por sofrer não tem nenhum significado para Deus. Nenhum significado. A dor, ela tem uma função. A aflição, ela tem uma função, que é a de corresgatar as almas para as faixas nobres da vida. Eu tenho certeza, você vai me entender. Você que passou por uma situação um pouco difícil na vida, superou. Se você vê alguém conversando sobre isso, que está passando, o que você faz? Você vai puxar uma cadeira, sentar aqui e falar assim: senta aqui, que eu vou te ajudar. Eu passei por isso, eu sei o que eu falo. Então, uma das funções das aflições é essa, é de corresgatar essas almas para as faixas nobres da vida. E se nós quisermos chegar lá, é preciso começar agora. A atmosfera da Terra é formada pelas criações mentais de seus habitantes. E aqui é um ponto muito importante que nós vamos falar agora. Porque há uma passagem em Mateus que diz assim, passagem 26:41. Todos nós já ouvimos. Eu só não sou muito bom para decorar capítulo e versículo. E ela diz assim: Jesus diz: vigiai e orai. Todos nós já ouvimos falar isso, tá? Mas vamos filosofar. O que eu falei? Vamos pensar. O que Jesus está falando de vigiar? Vigiar tem o significado de estar em alerta. Assim, vigiai e orai. Ou seja, ele está falando: ó, fique em alerta, presta atenção. Olha o que você está trazendo do seu campo íntimo. É seu, toma cuidado. Olha o que você está sedimentando no seu campo mental, porque isso pode cristalizar e fica mais difícil de fazer esse trabalho. Por isso ele diz para que a gente ore, que a gente vigie, mas que a gente também ore. No caso da obsessão, como agem os obsessores para nos atingir? Através de quê? Alguém assiste? Como agem os obsessores para nos atingir? Através do pensamento. Vigiai e orai. Jesus já sabia de tudo isso, para que a gente possa estar em alerta. Porque o obsessor, gente, é assim: ele trabalha só 3 minutos por dia. 3 minutos. Já o espírito benfeitor, ele vai trabalhar 16, 18. Você sabe por quê? Porque às vezes você sai para trabalhar,
a esposa fica em casa fazendo alguma coisa, né? É um exemplo. E quando você volta, a esposa com saudade daquele marido, quando ele vai pegar na maçaneta da porta, passou um dia angustiado, estressado, ela cuidando dos seus afazeres, que a única coisa que ela quer ver é dar um beijo, um abraço nele. Ele vai pegar na maçaneta da porta, quem está lá para trabalhar? 3 minutos. O obsessor. E se você não estiver vigiando e orando, você cede. Naquele momento, quando você vai abrir a porta, ele joga uma intuição. Por que você não fala para ela ir para a academia? Parece que ela está meio cheinha, você está achando, não? Ele já vai, eu estou falando a simples, tá? Ele abre a porta, quem ele vê? A esposa de braços abertos para te dar boas-vindas, um abraço. Pô, amor, eu estava pensando quando eu estava vindo no carro, você não quer ir na academia, não? Por que você está me chamando de quê? Pronto, começou. Só precisava disso, é um gatilho, né? A gente fala. E aí lá em cima, quem é que vem para acudir aquele casal? Uma equipe de benfeitores, porque na pauta reencarnatória deles está lá para comparecer, viver 50, 60 anos juntos. E aí desce toda uma equipe de benfeitores para tirar aquelas energias negativas e plantar novamente a paz, a harmonia dentro daquele lar. É por isso que a psicosfera da Terra é formada pelas criações mentais dos seus habitantes. Pensamento é força criadora. Não sai não. Aqui embaixo tinha uma aqui da escura, né? Pensamento é força criadora. Emmanuel já nos dizia. Por isso que ele nos fala, os espíritos superiores nos dizem: não se demore muito nos quadros de desolação, de frustração, de tristeza, porque isso vai gerando energias perniciosas. E nós não fomos criados para viver nesse quadro de tristeza, de sofrimento, de dor. Não, de maneira nenhuma. É preciso reagir, porque segundo a espiritualidade nos diz, essas energias, ela vai gerando em nós até mesmo enfermidades. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de falar, de fofocar fraternamente, vamos falar assim por esse meio, fraterna, aquela fofoca leve, aí ele deita bem, no outro dia a garganta está desse tamanho, falou tanto dos outros que desregulou todo o seu chakra laríngeo, ou seja, a energia foi tão pesada que desregulou. Ai meu Deus, estou precisando lá no centro, já tomei tanto remédio, aí tem que fazer o caminho contrário. Tem que vir aqui para a casa espírita, tomar um passe, aplicar passe nessa área, equilibrar novamente este chakra para que ele comece a reagir. Então, quando a gente adoece, o espírito já foi muito antes. As energias que nós muitas vezes causamos e que nós não podemos viver entre elas. Por isso, ele vai nos dizer: a psicosfera pessoal, está lá na Revista Espírita de Allan Kardec, em maio de 1867, a referência que a gente tem sobre o texto. Ele vai falar sobre a psicosfera pessoal. Ele diz lá: pode-se concluir que em torno de uma pessoa, de um indivíduo, de uma família, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então todos nós temos uma psicosfera individual. Que todos nós já passamos uma situação, costumo dizer, triste, às vezes você está carente ali, precisando de uma ajuda, de um apoio. Surge aquele amigo, aquela pessoa de confiança. A pessoa olha nos seus olhos e fala assim: você está precisando de ajuda. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. E a pessoa dá aquele abraço carinhoso em você, aí a gente começa a até chorar. É nesse momento que a sua psicosfera está contribuindo para preencher aquele irmão que está precisando daquela energia naquele momento, né? E às vezes você termina de abraçar, e qual é o sinal que a gente faz para soltar? Tá bom, né? Não solta, e a pessoa continua, porque a energia sua é tão boa, é tão leve, que preenche. Eu costumo dizer que o abraço é a oportunidade que nós temos de ter de colocar um coração ao lado do outro. Eu participando de uma reunião mediúnica, eu iniciei muito cedo nas reuniões mediúnicas. O meu pai é doutrinador, minha mãe dialogador, minha mãe médium.
E assim, eu tenho a oportunidade sempre de trabalhar numa reunião mediúnica com meu pai, minha mãe e eu, né? Teve agora a Semana Espírita lá da Bahia. Acho que foi a única vez em 70 anos que um pai e um filho falou na programação. Então são coisas que eu fico muito feliz, né? Porque eu iniciei por causa dele, né? E aí, trabalhando numa dessas reuniões mediúnicas, eu pedi permissão para fazer uma pergunta a um dos mentores da nossa casa. E eu perguntei através da médium, por que nas reuniões mediúnicas nós nos deparamos com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta ignorância, às vezes de forma verbal, a violência. E ele me disse uma frase que eu não esqueço nunca, eu carrego comigo até hoje. Ele diz assim: meu filho, a alma não pode ver aquilo que ainda não está no pensamento. A alma, nós não podemos ver aquilo que ainda não está no seu pensamento, porque o pensamento é sua sede. E quando nós aprendemos, conquistamos valores, aí você começa a compreender, porque já faz parte do seu pensamento. É por isso que as reuniões mediúnicas é a mão de Deus dando misericórdia para cada um de nós. É a mão de Deus. Porque muitos estão irrelutantes em aceitar o materialismo que Allan Kardec combatia com tanta veemência, né? Aqueles que acham que ao retornar terão tudo que está aqui ao seu lado. Não, nós deixamos tudo para trás. E aí a gente, como diz o vídeo que nós vamos passar, a gente vai embora. Então, se a alma não pode ver aquilo que ainda não está no pensamento, é preciso trabalhar, porque ela só enxerga a preocupação habitual de cada dia. Então, como nós estamos numa casa espírita, é muito bom a gente compreender isso, é muito bom a gente entender que o nosso papel diante do mundo, nesse momento, é de abraçar os nossos compromissos. E é sempre bom, sabe, meus irmãos, a gente se afastar de ideias negativas, ideias pessimistas, do ódio, da agressividade. Afaste-se desse tipo de energia, porque isso não nos causa bem. Porque quando nós nos posicionamos contra essas atitudes, esses sentimentos é como se estivessem falando para nós: eu estou começando a me tornar um espírita de bem, um homem de bem. Porque na realidade é isso que nós procuramos. Quando nós colocamos o nosso querido codificador, Allan Kardec, ele vai nos dizer que a angústia, a ansiedade, as aflições são frutos de ações e pensamentos negativos. Olha lá, cuidado, a gente se afastar daquelas ideias. Pensamentos negativos, nossos e de alguns que nos odeiam. Nem todo mundo nos quer bem, normal. Eis o remédio: amor, perdão, vigiai e orar. Jesus, palavra mais do que mágica. Então, quando o codificador coloca isso para nós, ele está falando assim que Jesus já antecipava o conhecimento espírita, nos ensinando assim: ó, vocês têm duas opções, ou vocês se revestem de sombras, ou vocês se revestem de luz. Vai depender do sentimento que você vai priorizar. Vocês sabiam que nós produzimos células cancerígenas todos os dias? Sabiam? Você sabe por que eu fui descobrir isso? Um amigo meu médico lá de Teixeira de Freitas, que já veio aqui também na casa, André Seabra, e ele me disse que nós temos um sistema que ficou muito famoso com essa questão da Covid, né? Essas questões chamado sistema imunológico. Todos nós temos. Esse sistema, ele acaba combatendo as células doentes e te dando saúde. Quando nós estamos com o sistema imunológico baixo, o que acontece? A gente gripa fácil, a gente adoece, não é assim? Hoje nós estamos mais preocupados, mas aí vem a questão psíquica, tem que ter atenção, meus irmãos. Quando eu insisto em permanecer em uma faixa vibratória de inferioridade, de desânimo diante da vida, de tristeza, até mesmo a gente vê pessoas que estão perdendo a vontade de viver. Com o tempo, esse sistema imunológico não terá mais a energia necessária para implantar uma célula doente, uma célula sadia. Então a gente presta muita atenção nisso.
Porque se você estiver com pensamento de tristeza, de frustração, por muito tempo, tem alguma coisa errada. A gente tem que parar. A gente tem que parar e procurar ajuda. Converse, procure uma casa espírita, tome os passos, leia bons livros. A gente tem que ter uma atitude diferente. Porque você é muito mais valioso do que qualquer enfermidade. E a vida da gente tem que ser valorizada. Então, são alertas que nós recebemos a todo momento. Porque é sempre bom pensar nisso. Quando o corpo físico adoece, significa que o seu campo mental já adoeceu muito mais tempo. Então é por isso que nós temos que reagir, fazer um movimento contrário de ir ao médico. Se você está na casa espírita e vai tomar um passe naquela sala lá, ó, daquele senhor chamado Eliomar, e ele desencarnou me devendo, porque ele falou que me levar lá na casa dele, eu vou de saudade, mas fica no meu coração, esse grande trabalhador, né? Uma homenagem linda para ele. Então, a gente percebe que quando a gente não se cuida, faz o caminho contrário. Aí você tem que, em vez de você vir na casa espírita, que você está aqui, tomar os passos, alinhar os seus chakras vitais, não, a gente tem que ir para o médico. Não que a gente não possa ir, não deva ir, lógico que tem que ir, mas a gente já está na casa espírita, cuidando da matriz, da essência que é o seu espírito. E aí eu tenho que ir no médico, ele vai me receitar alguns remédios, e eu tenho que tomar para que aquilo comece a fazer efeito. E aí você fala assim, mas por que eu tenho que ir na casa espírita? Em busca de passe e palestra? A resposta é muito simples. Para que eu possa reorganizar a minha mente e os meus pensamentos. Você passou uma semana inteira tribulada, cumprindo as suas obrigações, cumprindo o seu trabalho, e a gente precisa realinhar isso. A gente precisa harmonizar os nossos pensamentos, e é justamente nesse momento. Portanto, meus irmãos, a única coisa que a gente consegue sem vida, a única coisa que a gente consegue na vida sem esforço é peso. Experimenta só comer e ficar dentro de casa deitado, né? E já que a gente sabe disso, o resto é luta, precisa trabalhar. A gente precisa desvincular certas coisas que não estão agregando coisas novas em nós, não é assim? E a gente precisa seguir adiante. Por isso eu vou passar um vídeo para vocês, para que vocês reflitam. Poderia diminuir essa luz aqui? Para a gente diminuir essa luz? Aqui mesmo? Essa usa não, para mim. E aí vocês vão refletir um pouco sobre esse vídeo. Que tudo que você está vivendo aqui, uma hora nós vamos retornar. E o vídeo diz assim: a gente vai embora. A gente vai embora. E fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo. A roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve. A gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. Ela segue. As pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E aqui entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim. Piscou, não estava, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados, vão até no cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia.
As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando a gente menos espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. A gente vai embora. E aqui fica a fala do nosso Mestre Jesus, relatada por João. Eu vos digo isso para que em mim tenhas paz no mundo. Tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então as aflições, elas fazem parte. Mas sempre olhe pelo lado positivo. E como disse a nossa querida amiga, a gente vai embora, né? Nós temos um prazo de validade e nós retornaremos. Mas que possamos retornar de cabeça erguida, bem animados, de que cumprimos e fizemos tudo o que podíamos enquanto aqui estivemos encarnados. Então, as pessoas pensam assim: mas nós vamos mudar o mundo? Sim, é muito bom que a gente pense em mudar o mundo, mas que a gente primeiro possa mudar esse mundo interior dentro de nós, porque só assim nós seremos agraciados, como disse ela, pela simplicidade da vida, e que os nossos pensamentos sejam purificados no santuário divino da nossa própria consciência. Que Deus abrace a todos nós, nos dando uma semana de muita paz, de muita luz, e que ao retornar para os nossos lares, vamos refletir de que Jesus é um grande mestre presente, e que Deus é o Pai que está sempre ao nosso lado. Que Jesus acompanhe cada um de vocês. Muito obrigado.